E aí, galera, fiz mais um vídeo para vocês. Vou falar sobre estatística descritiva 2, que é a segunda parte, né? E vou falar sobre distribuições de frequências, são as famosas tabelas de frequências, como usar, para que serve, né? Então vamos lá. E nós vimos no último vídeo que quando a gente tem uma população, a gente quer estudar essa população, a gente tem que estudar as características ou variáveis, né? Pode ser característica ou variável dessa população, para poder verificar qual é o comportamento, etc. Então, para isso, depois que a gente verificou quais são as características que a gente quer estudar, nós vamos classificar os tipos de variáveis que a gente tem para saber qual tipo de análise utilizar. Então, nós vimos que tinham dois tipos, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa ela é dividida em nominal e ordinal, que nós já explicamos no último vídeo, e a quantitativa entre discreta e contínua. Mas a gente não veio falar sobre isso. O que eu vim falar para vocês nesse vídeo é sobre distribuições de frequências. Então, a gente tem um objetivo, que é estudar o comportamento da variável. O estudo do comportamento dessa variável eu vou fazer através da ocorrência das possíveis realizações. Então, eu vou coletar os meus dados e cada uma dessas ocorrências eu vou juntar todas elas e vou estudar o comportamento da variável através delas. E utilizando as tabelas de frequência, certo? A partir disso, nós temos um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, que eu peguei um banco de dados de um livro aqui para vocês, que é a Estatística Básica do Moretti e do Bussab. E desse livro eu tenho aqui algumas variáveis. Então, é um exemplo hipotético. Então, seria um estudo, foram coletadas as seguintes observações, né? Então, tem aqui a variável observação, que vai contar quantos dados eu tenho. Tenho 36 dados, observações, né? Ocorrências, como a gente falou. E aí eu tenho o estado civil, solteiro ou casado, o grau de instrução, se é fundamental, médio, né, ou superior. O número de filhos, né? Se for solteiro não tem filhos, se for casado, quantos filhos tem, se não tem nenhum. O número de salários mínimos, pode ser 4 salários,56 e assim por diante. A idade da pessoa em anos, em meses e a região de procedência. Tendo esses dados em mãos, eu posso fazer o que? Inicialmente, a gente pode fazer aqui uma tabela de frequência. Então, nós temos aqui o grau de instrução, que é a variável que eu defini aqui para apresentar para vocês, né? Que é superior ou fundamental ou médio. Então, eu vou fazer como essa tabela? Então, eu vou ter os três, né, que eu já falei. E aí eu tenho a frequência, que eu vou chamar de NI, que é o número de ocorrências para cada um desses três itens, né? Quantas ocorrências para o fundamental, quantas para o médio, quantas superior. É o número de observações que tem, que são daqueles que são fundamental, médio ou superior. Então, eu selecionei, eu tenho 12 fundamental, 18 médio e 6 superior, dando um total de 36 ocorrências, que era o total lá que eu mostrei para vocês no banco de dados. Então, a proporção, eu posso criar uma proporção. O que é a proporção? Eu vou fazer cada item desse sobre o total. Vai me dar esses valores aqui. Então, é a mesma coisa que eu falei em números, só que aqui eu estou padronizando, é sobre o total. Então, eu tenho 0,33 é a proporção do fundamental, do médio é 0,50 e do superior é 0,16. E aí eu posso fazer essa proporção se transformar em percentual, fazendo o quê?
multiplicando por 100. Que é muito mais fácil você trabalhar com percentual do que com a própria frequência, porque aí eu consigo comparar com outras pesquisas que não estão no mesmo banco de dados, né? Então eu padronizo para poder calcular. E temos o total aqui da proporção e do percentual, aqui sempre tem que dar 100 e aqui sempre tem que dar 1. Às vezes por uma questão de aproximação, né, que tinham vários números, acaba não dando, mas a gente sabe que é sempre um, tem que estar aproximado aí. Eu posso trabalhar, nesse caso aqui, eu trabalhei com uma tabela de frequência para uma variável que é qualitativa ordinal, porque o grau de instrução ele tem uma certa ordem, né? O fundamental, depois o médio, depois o superior. Então eu estou trabalhando com uma qualitativa ordinal. Eu para dados contínuos, né? Se eu tivesse lá o número de salários mínimos, como que eu faria uma tabela disso daí? Ia ficar dessa forma, do mesmo jeito que a gente fez aquela lá. Não ia ficar esquisito, frequência. Imagina, eu vou ter 36 linhas, número de frequências, qual que é a ocorrência do 4, qual que é a ocorrência do 4,56. Tem uma vez só. A proporção dele é 0,28, 2,8%. Então, fica uma coisa, eu não vou conseguir tirar informações disso daqui. Então, isso aqui não serve para mim. O que eu posso fazer para dados contínuos? Eu posso criar aqui um intervalo, né? Por exemplo, de 4 a 8. Aqui, esse risquinho aqui significa que o 4 está incluído e o 8 não. Então, de 4, 5, 6 e 7. Né? Quantas ocorrências eu tenho de 4 a 8, né? No caso, mas o 8 não entra. A frequência dela é 10, então eu tenho 10 ocorrências. Eu posso dividir aqui da maneira que for melhor, da maneira que o pesquisador achar que é viável. E aí eu tenho a frequência, né? A proporção do mesmo jeito e o percentual. Da mesma forma que a gente fez na outra tabela. Então, é assim que se faz para dados contínuos. Né? Essa é a forma correta. Na maioria dos casos, as tabelas de frequência são o primeiro resumo dos resultados. Mas por que utilizar o percentual, né? Eu não poderia utilizar a frequência? Vamos supor que eu tivesse dados de 2 países, do Brasil e da França. Eu peguei dados de 2014, no ano de 2014, e aqui peguei a quantidade de homens e mulheres em cada país. Se eu for olhar aqui, eu tenho aqui 100 milhões de homens e 102 milhões de mulheres. E aqui 32 milhões de homens e 33 milhões de mulheres. Eu falo, nossa, o Brasil tem muito mais homens do que a França. E muito mais mulheres do que a França. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o Brasil ele tem 202 milhões de habitantes. E aqui na França tem 66 milhões de habitantes. Então, eu não posso comparar uma coisa se eu estou olhando um país grande e um país pequeno. Eu tenho que levar em consideração isso. Como poderia comparar a quantidade de homens e mulheres para cada país? Fazendo percentual. Então, se eu pegar esse valor dividido pelo total, eu vou ter o percentual de 49,35%. Agora eu posso calcular que nos 2 países tem aproximadamente a mesma proporção entre homens e mulheres. Sendo assim, eu tirei esses dados, né, de um site que chama Index Mundi, se alguém quiser confirmar. Sendo assim, eu vou passar para a próxima etapa, né? Eu tenho também tabelas cruzadas. O que são as tabelas cruzadas? São para análises bidimensionais ou mais que bidimensional, pode ser de 3 variáveis, né? Por exemplo, se eu tivesse uma tabela aqui, e eu quisesse comparar o estado civil e a região de procedência. O estado civil ele tem duas opções aí, casado, solteiro, e a região de procedência, capital interior ou outra.
seria exterior, por exemplo. Então eu quero verificar quantos casados são da capital, quantos solteiros, ou dentre daqueles que moram na capital, quantos, né? E aí eu quero fazer esse tipo de comparação através de tabela. Aí eu uso a tabela cruzada. Então eu calculei lá, verifiquei no nosso banco de dados hipotético quantos casados moravam na capital, quantos casados no interior, quantos em outra. E para o solteiro é a mesma coisa. E deram esses valores. E eu também tenho que ter nessa tabela um total da linha e o total da coluna. Que é a soma de 7 mais 4 dá 11, 8 mais 4 dá 12, 5 mais 8 dá 13, 7 mais 8 mais 5 dá 20, 4 mais 4 mais 8 dá 16. E a mesma coisa no total, né? 11, 12, 13 dá 36 e 20, 16 dá 36. Então aqui eu quero calcular os percentuais, porque como eu disse, é melhor você trabalhar com percentual. Então, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar só com os casados, depende do seu tipo de análise. Então, eu vou fazer o percentual da linha. Mesma coisa, se eu estou trabalhando com a linha, se eu estou olhando para os casados, esquece os solteiros. Então, eu tenho 7 dividido por 20, que dá 35%, 8 por 20, que dá 40%, 5 por 25, que dá 5 por 20, que dá 25%. Certo? E aqui dá o 100%, que seria o 20 dividido por 20. A mesma coisa seria se eu quisesse fazer para os solteiros, né? 4 por 16, 8 por 16. Eu estou olhando só o percentual da linha. E para o total também. Seria 30,56, que é 11 por 36 e assim por diante. Então, o que eu poderia analisar aqui? Dentre os casados, 40% mora no interior e 25% em outro lugar, por exemplo, no exterior. Os solteiros, dentre os solteiros, metade mora na capital interior e a outra metade mora, sei lá, fora do Brasil, por exemplo. Então, é assim que eu poderia analisar, depende do que eu quero evidenciar na minha análise, né? E se eu quisesse fazer o percentual da coluna, eu não quero olhar através dos casados, eu quero olhar individualmente aqui através da região de procedência. É a mesma coisa, eu vou trabalhar com aqui o 7 pelo 11, que é o total, estou trabalhando com a coluna. Então 7 por 11 dá 63,63, 4 por 11 dá 36,36. E assim por diante, para o interior e para o outro também. E no total da linha também. Então, o que eu posso falar aqui no total, por exemplo? Que 55% dos casados, 55% dos dados são casados e 44,44% são solteiros. E daqueles que são do interior? Se eu estou olhando para o interior, se eu estou olhando na coluna, então 66% são casados e 33% são solteiros, né? Estou olhando só dentro da coluna, eu estou desconsiderando as outras duas. E é assim que se analisa. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica em curtir, no joinha aí. E se inscreva no canal, eu vou colocar mais vídeos. Eu demorei um pouco para colocar esse, mas eu vou aumentar aí a velocidade. Então, a próxima aula nós vamos falar sobre os gráficos, como fazer os gráficos. E numa aula futura eu vou ensinar como fazer isso no Excel. Valeu, até mais!